meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta noite eu venho trazer uma palavra de Deus para você. Eu creio que o Senhor vai falar com muitos corações e eu creio que no final a oração que nós fizermos juntos vai fazer a diferença, vai mudar o seu coração. Deus vai tirar com a mão o seu problema, a sua preocupação, a sua mágoa, ressentimento. Eu creio no poder da oração. Você crê junto comigo? Então vamos começar com a mensagem de hoje, mas antes eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Você que já tem acompanhado os meus vídeos, tem sido uma bênção, maravilhoso. Então não deixe de se inscrever e eu fico tão feliz de ver os comentários, quanto Deus tem feito por nós, não é verdade, irmãos? Muita gente testemunhando milagres, curas, livramentos, muitas pessoas testemunhando que um membro da família ou toda a família agora está acompanhando as orações. Eu fico tão feliz por isso. E na palavra de hoje, irmãos, eu quero que vocês leiam comigo. Está escrito em Mateus capítulo 18, o versículo 21 e o 22. Olha o que está escrito. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha isso, irmãos. Olha que palavra desafiadora para todos nós. Quando Jesus respondeu a Pedro sobre o número de vezes que ele deveria perdoar, Jesus não colocou ali um limite de vezes, mas ele estava ensinando que o perdão é incondicional. Devemos perdoar sempre e de todo o coração. A pessoa que não perdoa, ela sofre muito, irmãos. Ela carrega dentro dela um peso inútil que causa rancor, mágoa, ódio e acabam prejudicando ela. A ciência já comprovou que grande parte das doenças são por causa da falta de perdão. Porque quando você não perdoa, você está tomando aquele veneno dia após dia, você não consegue se alegrar, você sempre que lembra daquela pessoa que te causou mal, você deseja que aquela pessoa pague cada detalhe, cada milímetro do que ela fez contra você. Então você não fica feliz de ver que hoje ela está bem, parece que ela não foi atingida, parece que ela não está sofrendo nenhuma consequência do que ela fez. E você, pelo contrário, foi injustiçado, teve prejuízos, está sofrendo. Então a falta de perdão é algo terrível, porque você só fica bem quando vê a outra pessoa mal. Só que isso nem sempre acontece. Ou você não vai ver a outra pessoa mal. Então, meus irmãos, nós devemos pedir que o Senhor nos ajude a perdoar. E isso é muito mais do que uma capacidade humana. É uma graça divina. É você entender que perdoar não é nada fácil, mas Deus colocou no nosso coração a capacidade de perdoar. Por isso, meu irmão, se alguém te magoou, não guarde ressentimentos no seu coração. Vai orar por essa pessoa. Não fique remoendo, revivendo aquilo que aconteceu, que te causa tanto sofrimento. Tome a decisão de querer perdoar. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. E você, quando decide perdoar, os teus sentimentos em primeiro momento não vão mudar, mas com o tempo, os teus sentimentos vão acompanhar essa decisão sua. Eu já tive que perdoar várias vezes, principalmente depois que eu me converti, pessoas invejosas, maldosas, que tentaram me machucar, me prejudicar e realmente me prejudicaram, mas eu perdoei, porque perdoar significa não levar em conta. E a Bíblia diz que Deus nos perdoa o tempo todo, e a Bíblia diz que Ele não se lembrará das nossas transgressões. Mas será que Deus realmente se esquece? Não, quer dizer que Deus, Ele simplesmente não leva mais em conta. Então saiba disso também. Perdoar não é ter amnésia, não é você esquecer o que fizeram. Você nunca vai esquecer, principalmente se a ferida foi muito grande. Mas quando você se lembrar, não vai haver mais dor, mais sofrimento, porque Jesus ele já vai tirar aquele peso, aquele sentimento ruim do seu coração, quando você praticar a sua palavra. E Jesus disse então, nós devemos perdoar não somente 7 vezes, não tem um limite, mas devemos perdoar sempre. E aqui eu aprendo uma lição também. Tem muita gente que acha que pode ir perdoando
e que precisa ter intimidade com a pessoa que a fere, que a machuca. Mas não é isso que Jesus disse. Jesus disse que nós devemos perdoar sempre que preciso, mas a Bíblia não fala que você deve ter intimidade com a pessoa que está te machucando. Você deve sim orar por ela, você deve pedir sabedoria, e isso eu estou falando para todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, no seu casamento. Não estou falando para você se divorciar, mas eu estou querendo dizer que você deve pedir discernimento a Deus, e você às vezes tem que se afastar por um tempo, você tem que deixar com que a outra pessoa também enxergue que ela tem errado, sabe? E é por isso que Jesus orou por aqueles que o crucificaram, e ele pediu: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E essas pessoas que nos machucam tanto, elas estão cegas espiritualmente, elas não têm ideia do que elas estão fazendo. Mas meu irmão, minha irmã, entregue nas mãos de Deus. Faça como Jesus. A Bíblia diz que ele não revidava quando alguém falava mal dele, quando alguém o prejudicava, mas ele entregava tudo nas mãos daquele que é o reto e justo juiz, aquele que faz a justiça verdadeira. Então não queira se vingar, não queira pagar na mesma moeda, mas pelo contrário, dê um bom exemplo, um bom testemunho. E isso pode mudar o coração da outra pessoa, pode fazer ela ficar envergonhada. Já teve gente que me prejudicou, que falou mal de mim, e ao ver a minha atitude, a minha reação, o fato de eu não ter feito nada, essa pessoa veio chorando me pedir perdão. Mas se eu tivesse devolvido na mesma moeda, talvez as coisas seriam diferentes. Eu teria causado mais problemas, essa pessoa não se arrependeria. Então, quando você obedece a palavra de Deus, então o Senhor, Ele te defende, o Senhor te protege e Ele age em seu favor. Amém? Então, se você tem dificuldades em perdoar, não desanime. A maioria das pessoas também tem. Então, simplesmente se espelhe em Jesus, que perdoou tudo e todos. Jesus está sempre te perdoando. Quando você olha para Ele, fica muito mais fácil perdoar. Então é algo que você deve praticar, treinar a cada dia para que você seja transformado e liberto. Mas se você não quer perdoar, então você está demonstrando dureza de coração para com a outra pessoa e você está se fechando para a graça de Deus. Porque a Bíblia diz que muitos eles têm se contaminado e contaminado a muitos com a raiz de amargura, com a falta de perdão, e com isso estão se afastando do Deus vivo, da sua graça. Porque é através do perdão que a gente se reconcilia com quem nos ofendeu, e isso agrada a Deus. E ao mesmo tempo a gente se reconcilia com a gente mesmo e com o Senhor. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria trazer hoje. Eu creio que muitos de vocês precisam liberar o perdão para serem felizes novamente, e que você não leve em conta o que a pessoa fez. A pessoa não tem ideia, ela não tem noção, ela está cega espiritualmente. É lógico que ela fez muitas vezes de propósito, mas ela está cegada pelo inimigo, ela está afastada de Deus. Então ore por ela. Vamos orar agora, irmãos. Busque se lembrar aí de um inimigo, busque se lembrar de alguém que te machucou, alguém que está tentando roubar a sua paz. Vamos abençoar essas pessoas. Não quer dizer que vamos aprovar o que elas fazem, mas vamos, da nossa parte, ficar livres de todo peso, de toda culpa e de toda acusação do inimigo, porque o diabo não vai ter poder contra nós. Ninguém pode roubar o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Guarde isso que eu estou te falando. Nada e ninguém neste mundo pode frustrar os planos do Senhor na nossa vida. Então tem muita gente aí que tem muito a perder. Ela não está nem aí se ela vai machucar os outros, se ela vai perder a reputação. Mas nós, irmãos, temos coisas de valor. Nós temos muito a perder. Então não vamos deixar que o inimigo ganhe espaço no nosso coração e na nossa vida. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença mais um dia, mais uma noite, buscando a Tua face, buscando a Tua palavra, e queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos ama e um Deus que nos pede para amar e perdoar, mas o Senhor ao mesmo tempo nos capacita. Então, Senhor, é isso que eu Te peço nesta noite. Capacita essa pessoa, Pai, que está me ouvindo. Essa pessoa não tem conseguido, Pai, ela até tenta, mas ela não consegue perdoar. O seu coração está endurecido, ela sente mal toda vez que vê a outra pessoa.
Oh Jesus, ajuda esse homem, perdoar essa mulher, esse homem. Senhor, traga a restauração dos relacionamentos, nos casamentos, Jesus. Nos dê um coração disposto a perdoar, disposto a amar. Senhor, nós sabemos que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Por isso nós estamos tomando essa decisão agora, crendo, meu Pai, que o Senhor estará conosco e que todo mal vai sair do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos um coração manso e humilde, como o de Jesus, para que a gente consiga fazer a Tua vontade, Senhor. Não queremos perder a Tua bênção, a Tua presença. Queremos a cada dia, Senhor, estarmos no centro da Tua vontade. Por isso, meu Pai, nos ajude. Queremos ser felizes novamente. Queremos sorrir de novo. Queremos, meu Pai, ter um coração livre de todo peso, de toda amargura, ressentimento, mágoa, frustração. Senhor, nos ajude a olhar para o Jesus, porque Ele é o único que não nos decepciona. Ele é o único que não falha conosco. Quantas vezes, meu Pai, as pessoas nos magoam. Oh Deus, nos ajude a lidar com pessoas reais, porque o Senhor nos manda andar com pessoas reais e não pessoas ideais. Oh meu Pai, que a gente continue acreditando no ser humano, mesmo que muitas vezes eles não façam por merecer. Nos dê esse coração, meu Pai, que acredita até o fim. Oh Deus, e que o Senhor abençoe todas as famílias que estão me ouvindo, todos os projetos, todos os planos, sonhos, e que ninguém, meu Pai, possa frustrar. Ninguém vai frustrar os planos do Senhor. Assim como aconteceu com José, os irmãos, a própria família não acreditou nele, mas ele em momento algum, ele se vingou, procurou devolver na mesma moeda. Mas a tua palavra diz que quando ele se encontrou com seus irmãos, e os seus irmãos ficaram envergonhados, ele disse: não se preocupem, Deus transformou toda maldição em bênção. E Deus me usou agora e vai me usar para abençoar vocês. Oh meu Pai, nos dê esse coração de José, esse coração livre, esse coração que perdoa. Em nome de Jesus, nós precisamos e te pedimos, capacita-nos. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos,
eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento, e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim. Todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.